Isaías 40, versículos 7 e 8. Os irmãos encontraram, amém? A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 7: Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, ou algumas traduções, o sopro do Senhor. E caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém? Amados irmãos, como eu disse, nosso assunto é sendo sempre reformado. Essa expressão se baseia numa frase teológica que foi proferida por alguns teólogos ao longo da história da igreja. Por exemplo, essa expressão ela deriva inicialmente de um ditado de um pai da igreja chamado Agostinho de Hipona. Agostinho ele dizia o seguinte: Ecclesia semper reformanda est, que significa em português, é uma expressão em latim que em português seria: a igreja está sendo sempre reformada. Foi usada também essa expressão no contexto mais de aplicação teológica, ou usando essa frase para fazer uma base, um aprofundamento teológico de determinado assunto, que é o que nós estamos tratando aqui, pelo teólogo Calvart, ali em 1947. A afirmação, portanto, refere-se à convicção oriunda da reforma protestante de que a igreja deve continuamente se reexaminar à luz das Escrituras para manter a pureza da sua doutrina e prática. Amados irmãos, como eu falei aqui, são 505 anos da reforma protestante. Nesses 505 anos, amados irmãos, não significa que a igreja do Senhor ela tenha permanecido estática da mesma forma, sem evoluir ou sem mudar. Na verdade, a igreja do Senhor, é natural que aconteça isso, ela começa a se, guarda essa expressão, deformar. Tá certo? A igreja do Senhor, infelizmente, ela começa a passar por um período de deformação. E a igreja do Senhor, ela precisa ser entendida como um corpo vivo. Cristo é o cabeça e nós, a igreja, somos os seus membros. Sendo nós os seus membros, a igreja sendo o corpo de Cristo, ela muitas vezes incorre em deformidade. O que acontece? E os teólogos, principalmente do século 17 e 18, entendiam isso, porque se você olhar, e eu já falei para você, olha a história da igreja, olha a igreja olhando para Israel. A história de Israel é uma face da mesma moeda com relação à igreja, porque Israel caiu em determinados pontos, falhou em determinadas áreas, e a igreja do Senhor também tem falhado e caído, muitas vezes em pontos iguais e idênticos ao povo de Israel. Por isso que não deveria ser tão difícil olhar para o Antigo Testamento e aplicar ensinos para a igreja hoje, trazendo aplicações, princípios, sendo que, amados irmãos, a igreja muitas vezes caminha parecido com Israel. Se você for olhar comigo a história de Israel, por exemplo, você vai ver que, vamos pegar o caso de Juízes, livro de Juízes, o povo adentra a terra prometida, consegue alcançar com Josué boa parte da terra. Só que agora Israel começa a fazer o quê? Se deformar. Israel começa agora a entrar num período de deformidade. Ele está lá, conquistou a terra, está tudo bem, mas de repente começa a se deformar. O que seria se deformar? Começou a se afastar dos princípios estabelecidos por Deus, como a palavra, como a comunhão com Deus, a fidelidade, a verdadeira adoração. Aí o Senhor fazia o quê? Levantava um juiz
para trazer o povo o quê? De volta, porque o Senhor permitia que povos invadissem Israel, né? Subjugasse o povo. O Senhor levantava o juiz para que o povo fosse liberto e pudesse retornar. O cativeiro babilônico foi um exemplo disso. Israel não cumpriu as leis do Senhor. Por exemplo, havia o ano sabático que Israel nunca cumpriu. O povo de Israel nunca cumpriu o ano sabático, desde que entrou na Terra Prometida. Foram 490 anos sem cumprir isso. Aí, se você contar, a cada 7 anos, o sétimo seria o ano sabático. Aí o Senhor colocou o povo quanto tempo lá no cativeiro babilônico? 70 anos, que foi justamente o período de descanso da terra de Israel diante da falha lá com relação ao ano sabático e tantas outras coisas. O povo veio se deformando. Quando o povo volta do cativeiro, o povo agora está mais o quê? Aberto à palavra, a querer restaurar o culto, a querer restaurar a palavra. Ou seja, foi necessário o povo passar por experiência de deformidade, de afastamento, para que Deus pudesse usar aquilo para restaurar. Tanto que a gente costuma dizer que aquela passagem lá de Êxodo, né, quando diz que Êxodo leu a palavra, explicou ao povo, a gente costuma falar que aquilo ali foi um avivamento. Porque o povo chorou, o povo se arrependeu dos seus pecados e agora o povo resolveu aprender e viver a palavra do Senhor, consertando os seus erros. Irmão, não é bonito, né? Por exemplo, aqueles que já haviam casado com mulheres estrangeiras, botaram as mulheres de volta lá para os povos, ou seja, voltar a estabelecer uma vida de santidade diante do Senhor. Sendo assim, a igreja também passa por um momento de deformidade. Irmãos, mas voltando aqui à expressão Ecclesia sempre reformanda est, outra variante mais conhecida dessa expressão latina é Ecclesia reformata et sempre reformante est, que seria a igreja é reformada e está sendo sempre reformada. Essa frase, amados irmãos, remonta ao movimento holandês do século XVII chamado de Segunda Reforma Holandesa. Também foi usado por Barth ao referir-se ao desejo de certo homem erudito, citado por um teólogo chamado Jodox van Lindestein, de que a igreja não deveria se chamar igreja reformada, mas igreja reformanda, no sentido de sendo reformada. Pois, segundo o Lindestein, né, a ideia aqui é que a verdade é que também na igreja há sempre muito a se reformar. O teólogo Van Lindestein, ele e seus colegas fielmente apoiavam o ensino da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg, catecismo mesmo que a gente estuda aqui todos os domingos nessa congregação, e também dos cânones de Dort. E desejavam simplesmente que o ensino da reforma fosse não apenas compreendido, mas também aplicado a toda a vida do cristão. O que é que eles entendiam? A mensagem do Evangelho chega no coração da igreja. A mensagem do Evangelho chega e atinge um povo, separando este povo como sua igreja. Mas, infelizmente, essa mensagem não fica estática. Ou melhor, a experiência, a relação da igreja com a mensagem não fica estática. Vou te mostrar aqui outro exemplo da Bíblia. Pouco tempo depois de ouvir o Evangelho, de aprender do próprio Paulo a mensagem do Evangelho, Paulo escreve uma carta à Galácia, à igreja da Galácia, aos Gálatas. E você lembra o que é que Paulo falou? Eu estou admirado que de maneira tão depressa vocês tenham o quê? Se afastado do verdadeiro Evangelho. A igreja da Galácia havia pouco tempo ouvido o Evangelho, a verdade do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, mas ela havia se afastado. E a igreja de Corinto? Uma igreja altamente espiritualizada e importante. Olha, guarda uma coisa aqui para os irmãos, preste atenção nisso, por favor. Uma igreja altamente espiritualizada não significa uma igreja firmada no Evangelho. A igreja de Corinto era uma igreja altamente espiritualizada, tinha dons à torta e à direita. Não tem alguns movimentos evangélicos nos nossos dias assim? Tem gente que vê visão, vê anjo, né? Vê tem sonho, revelação, está vendo.
Esses movimentos, essas igrejas que têm esses dons, essas revelações, e a turma gosta disso, viu? A turma gosta. Pode observar que as comunidades e igrejas que têm esse tipo de experiência, elas são cheias. Quando você tem uma comunidade ou uma igreja que o intuito dela é estudar a palavra, ouvir o Evangelho, conhecer o Evangelho, mas gastar tempo realmente estudando, aprendendo a palavra, a turma não quer. Porque a turma, aqui no Brasil, e principalmente no nosso país, que é um país muito sincrético, as pessoas, elas gostam disso, elas gostam do místico, então elas não gostam muito disso. E eu acho interessante porque uma igreja que está sempre se reformando, é uma igreja que ela sempre está voltando. Porque deixa eu explicar aqui para os irmãos uma coisa. Nós achamos que reforma está relacionado a algo novo, não é assim? Por exemplo, vamos reformar aqui o salão da igreja. Então, subentende que a gente vai fazer o quê? Vai preservar o que se tem, mas vai fazer alguma coisa nova? Vamos fazer uma nova sala, vamos fazer não sei o que e tal. Na sua casa, você vai, vou fazer uma reforma na minha casa, não é assim que a gente pensa? Só que acontece, presta atenção em uma coisa. Quando falamos de reforma na igreja, no sentido do cristianismo, nós não estamos falando de algo novo. Nós não estamos falando de algo novo, isso aqui é negativo, nada disso. Nós estamos falando de outra coisa, no sentido positivo. Nós estamos falando, de volta. Quando nos referimos à reforma, nós não estamos pensando em algo novo, porque algo novo significa, ou subentende, em substituir algo. Nós não queremos substituir, pelo contrário, nós queremos voltar. E voltar o quê? No nosso caso, voltar a, no mínimo, o que os nossos irmãos lá em 1517 pensaram, e se possível voltar um pouco mais. Voltar lá para o tempo da igreja primitiva, ou a igreja apostólica. Em que sentido? Porque se você for pensar, tanto no período da reforma quanto da igreja primitiva tiveram problemas também, mas é no sentido de amar, de desejar, de realmente buscar conhecer as Escrituras. Porque tanto do movimento da igreja apostólica primitiva quanto para agora da igreja da reforma, o objetivo era as Escrituras. Tanto que Martinho Lutero falou isso certa vez, né? Ele disse que se tivesse algo que acontecesse, que chovesse bênçãos do céu, revelações ou algo do tipo, mas se não tivesse de acordo com a palavra, deveria se ficar com a palavra. Por quê? Adiantando um pouco mais aqui, nós acabamos de ler que a palavra de Deus lá em Isaías é dito o quê? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amados irmãos, sendo assim, a reforma tinha reformado a doutrina da igreja, mas a vida e a prática do povo de Deus sempre necessitam de nova reforma. O que eu quero falar aqui, um pouco mais além, é o seguinte: a igreja, como instituição, preste atenção nisso. Eu creio que a igreja, como instituição, ela não precisa de reforma. Como assim, pastor? Por exemplo, a gente não precisa pensar em novos modelos, em novos cargos ou algo do tipo. Tem uma turma que gosta disso, né? Hoje você tem apóstolo, apostila, né? E tanta coisa por aí, certo? Semideus, patriarca e por aí vai. A igreja não precisa dessas coisas, não. O que a igreja já tem de conhecimento sobre estrutura institucional está de bom tamanho. Quando eu me refiro que a igreja precisa se reformar ou está sendo reformada, é no sentido de vida e prática do povo de Deus para com Deus.
Ou seja, eu quero sair agora, entenda uma coisa, eu não estou pensando aqui, irmãos, na instituição igreja, essas 4 paredes que está neste mundo, mas eu estou pensando no povo de Deus, em você, em mim, nosso relacionamento com Deus. Por quê? Alguém pode estar, preste atenção nisso, numa igreja séria, com um pastor sério, um homem de Deus lá na frente, com um culto sério, com um culto bíblico, com louvores bíblicos, com uma pregação bíblica, uma igreja que você olha, não há do que reclamar, humanamente falando, porque ela caminha corretamente, mas o coração pode estar longe de Deus. Vocês estão me entendendo? A estrutura não significa, ela é importante, ela é necessária, mas a estrutura não determina como está o meu relacionamento com Deus. Agora, lógico, se eu tenho um bom relacionamento com Deus, um relacionamento reformado com Deus, se eu tiver uma estrutura boa, juntando com um bom relacionamento, vai acontecer o que comigo? Eu vou crescer. Agora, se eu tenho uma boa estrutura, mas o coração, o meu relacionamento com Deus, a piedade, santidade, comunhão não está com Ele, verdadeira, não adianta de nada. Por quê? Nós tivemos grandes homens, aqui no Brasil mesmo, grandes pregadores. Essa semana eu estava conversando lá no meu trabalho, e tem um dentista lá que ele está muito aberto assim ao evangelho, a gente conversando, e a nossa chefe lá, ela é evangélica também, e a gente estava conversando e tal, sobre a questão das heresias que tem entrado no meio do povo de Deus. E eu lembro que naquela conversa a gente citou a chamada Teologia da Missão Integral, a TMI, que faz uma leitura marxista das Escrituras e aplicando ela no meio do povo de Deus, contaminando, ou seja, sendo um veneno da serpente para mudar a verdade da Escritura. E ali naquela conversa a gente citou alguns nomes de pastores que foram homens de Deus, no sentido de serem usados para despertar pessoas para o Evangelho. E aí eu lembro daquela conversa de 3 nomes que a gente havia citado. Eu lembro que eu havia citado ali o Caio Fábio. Caio Fábio dos anos 80, início dos 90, foi um homem que conseguiu talvez um feito que nenhum outro pastor no Brasil conseguiu. Conseguir ter uma programação evangélica na Rede Globo de televisão. E Caio Fábio havia conseguido. Mas por causa de não reformar a sua vida, Caio Fábio hoje se tornou alguém que tem sido um propagador de heresias, um propagador de mentiras com relação ao Evangelho. Aí eu lembrei, citando outros, aí eu lembro que na minha conversa ali eu citei o Ricardo Gondim, e a minha chefe virou para mim e disse assim: olha, Eugênio, eu fui da igreja do Ricardo Gondim, lá em Caruaru, a igreja batista alguma coisa, e a minha família, quando eu era ainda adolescente, saiu da igreja justamente porque o Ricardo Gondim, ele começou a mudar, essa foi a expressão que ela disse, o Evangelho. Então nós decidimos não permanecer lá, porque nós não poderíamos estar num lugar onde o Evangelho estava sendo modificado. Amados irmãos, e quando a gente tem uma vida de profundidade, uma vida de comunhão, uma vida de reforma, ou seja, de aproximação com Deus, quando a gente ouve o falso evangelho, a gente rejeita na hora. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, por meio de sua santa palavra, age no nosso coração, que a gente consegue distinguir o veneno da boa comida, certo? A gente consegue distinguir a verdade da mentira. Assim, meus irmãos, interessante que ali no século XVII, na Inglaterra, pregadores e teólogos ingleses entenderam isso que eu estou conversando com você aqui. Esses pregadores ingleses ficaram conhecidos como puritanos, você já deve ter ouvido falar. Os puritanos, eles lutaram justamente para purificar a igreja anglicana, que era a igreja da Inglaterra, né, de todo o vestígio de rituais e costumes papistas. Para os puritanos, não era que o ritual em si seria o problema, é porque o ritual afastava. E é interessante porque o ser humano ele tem essa mania. Quantas igrejas evangélicas hoje são ritualísticas? E as pessoas acham que a sua comunhão com Deus está baseada no ritual.
Por exemplo, há algumas irmãs da congregação cristã no Brasil que ela acha que se orar sem o véu, Deus não vai ouvir, Deus não vai poder responder aquela oração. Ou seja, a comunhão com Deus ficou baseada em um véu. Outro acha que não vai ser salvo se não fizer a observância de um dia, porque aquele dia é a marca, né, dos salvos, segundo esses grupos aí, principalmente o grupo dos adventistas do sétimo dia. Há outros que acham também que Deus não vai ouvir, não vai perdoar pecados, se não clamar pelo sangue de Jesus, que é o caso do pessoal da Igreja Cristã Maranata, e tantos outros. Pessoas que rebaixam a sua comunhão com Deus ao ritual, e esquecem elas que Jesus Cristo, ele rasgou o véu na sua morte. O véu que separava, como diz o louvor, já não separa mais. Queridos irmãos, os puritanos, portanto, tentaram, na sua época, fazer com que a igreja entendesse isso. Precisamos reformar a nossa oração, precisamos reformar nosso amor pela palavra, a nossa comunhão, o nosso testemunho, a nossa piedade. Precisamos reformar o nosso relacionamento com Deus. Para alcançar a reforma da reforma, na Inglaterra, os puritanos eles combinaram piedade e disciplina com o anseio de trazer a maior parcela possível da igreja e da sociedade inglesa ao senhorio de Cristo. Só um detalhe, às vezes a gente fala muito de piedade, mas o que é piedade? Piedade a gente pode traduzir por santidade. Piedade é um viver santo, é um viver em comunhão, é um viver em profunda intimidade com Deus, é um viver realmente sendo uma pessoa que espelha Cristo Jesus. Amados irmãos, os puritanos entenderam isso e aplicaram, buscaram olhar piedade e disciplina para que a igreja e a sociedade inglesa voltassem para o senhorio de Cristo. Isso é interessante porque hoje no Brasil há muitas igrejas querendo ser relevantes. De Cristo e proclamar o senhorio de Cristo ao mundo. O ser igreja subentende em proclamar o Evangelho, falar da palavra de Deus, falar do Santo Evangelho, para trazer essas pessoas que estão no mundo para perto de Cristo, para que o ímpio reconheça que só o Senhor Jesus é o Senhor, aquele que tem autoridade, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. E também trazer aqueles crentes que têm andado com uma vida desgastada, uma vida dormente, uma vida fraca, desanimada na fé, de volta para a responsabilidade e senhorio de Cristo Jesus. Os puritanos fizeram isso. E eles, amados irmãos, deixaram um legado incrível. Se você tiver a oportunidade de estudar o legado dos puritanos, você vai ver. Talvez o maior legado, ou o mais conhecido deles, foi o Peregrino, de Giovanni, o segundo livro mais vendido do mundo, depois da Bíblia. Onde ali, de acordo com o que eu estou te falando, Bunyan, ele traduz a vida do cristão até a terra prometida. As lutas, as dificuldades. Então você tem que olhar e entender: preciso reformar, preciso de uma reforma no meu relacionamento para com Deus. Sendo assim, amados irmãos, dando sequência, um dos líderes do movimento puritano, que foi o Richard Baxter, ele sintetizou bem o significado de eclesia reformata et sempre reformanda isto. Abro aspas aqui para o Richard Baxter. Ele fala o seguinte, palavras dele: como podemos achar que a reforma está terminada quando nos livramos de algumas cerimônias e mudamos alguns trajes, gestos e formas? Não, senhores. Converter e salvar almas é a nossa real atividade.
Essa é a principal parte da reforma. Eu não sei se você entendeu, mas de acordo com Baxter, o importante não é a forma institucionalizada da igreja, embora os puritanos tenham uma visão disso, mas o maior evento de maior importância na vida da igreja reformada, é salvar vidas, é proclamar o Evangelho. E os puritanos entenderam isso, ao ponto que ele saiu, de dentro das 4 paredes da igreja anglicana, que naquele tempo era proibido, não podia fazer isso, e muitos deles, como foi o caso do próprio Bunyan, foi preso durante anos, porque ia e pregava aos povos, ia e pregava aqueles que não estavam dentro da igreja. O próprio Wesley foi alguém que fez isso. O Wesley, montado no seu cavalo, viajou a Inglaterra inteira, e alguns historiadores chegam a afirmar que a pregação, o empenho de Wesley em pregar o Evangelho aos ingleses fora da casinha da igreja, ou seja, pregar, ele chegava lá, tinha lá um pessoal fazendo lá uma trilha lá de trem, tinha lá 50, 60 pessoas trabalhando, ele parava o seu cavalo, pegava a sua Bíblia e proclamava o Evangelho ali, e vidas eram convertidas. Isso aí, você conhece muito bem, nasceu um movimento metodista, E alguns afirmam, como eu disse, alguns historiadores afirmam que esse trabalho, essa forma, esse empenho de Wesley fez com que a Inglaterra fosse livre de uma guerra civil naquele momento. O Evangelho pode mudar um país. E aqui eu quero dar uma pausa. Nós vivemos em dias conturbados. Nós temos olhado as instituições republicanas do nosso país, que parece que estão totalmente distantes do povo. Você olha os poderosos, a grande imprensa, aqueles que detêm o poder político e econômico, que parece também que não estão entendendo a realidade do povo. Nós parece que vivemos em 2 ou 3 países paralelos. Nós não sabemos o que vai resultar dessa conturbação social que o Brasil vive. Os dias não são bons, e a perspectiva de dias melhores não se vislumbra, economicamente, socialmente falando. E para nós como igreja, pior ainda, neste mundo aqui, onde nós vemos pessoas do atual partido que ganhou as eleições dizendo que tem que regular a igreja. Regular, para quem não sabe, quando você escutar alguém falando de regulamentar, é que ele quer censurar, é que ele quer criar alguma coisa para barrar algo. Por exemplo, o pessoal que trabalha de Uber, iFood, por aí como entregador, se você fala, vamos regular isso aí, vai acabar com esse tipo de serviço, porque a essência desse serviço é não ter regulamentação. É o camarada que fornecer um cadastro no aplicativo para você ganhar um extra. E eu quero falar uma coisa para você, amados irmãos. Para essa igreja, a igreja brasileira que precisa se atentar para a reforma, eu ouso dizer que a igreja brasileira que está no mundo ocidental, ela corre risco de sofrer por um revés. E ela só vai conseguir avançar se ela estiver sendo reformada pelo Espírito. Porque essa igreja que está aí fora, ela não consegue passar pela prova. Afirmo isso sem sombra de dúvida. Porque é uma igreja fraca, débil, cega, nu, como diz lá em Apocalipse. É uma igreja que na hora da tempestade, e a prova que eu te dou é isso. Quantas vezes eu vejo irmãos e irmãs que por causa de uma prova, de dificuldade, são abatidos de um desânimo espiritual de tal forma que pensam até em desistir do Santo Evangelho. Enquanto você olha outros irmãos, outras irmãs que estão passando por provas das piores e das mais terríveis, continuam firmes no Senhor, alegrando-se no Senhor. A igreja hoje, ela precisa passar por uma reforma, começando no seu coração. Aí só assim essa igreja, que vai estar em um mundo de revés, porque eu posso avisar vocês aqui,
2023, ao que tudo indica, será um ano de virada para a igreja evangélica brasileira. Amém? Aí você pensa, ano de virada, vai ser um ano não de vitória. Não, de perseguição. Só que como eu falei esses dias, na terça e quinta-feira, os irmãos sabem que eu faço um bico, né, como a gente costuma dizer, um extra, escrevendo para a imprensa. E na terça e quinta-feira eu estou lá no programa do amigo Everaldo Costa, lá em Cupira, na Rádio Nova FM. E eu lembro que nessa quinta-feira o Everaldo ele trouxe lá essa frase desse tal de José Genuíno. E eu lembrei ali, comentando, ele perguntou para mim: Eugênio, você é pastor, então você é alguém que pode fazer uma análise melhor dessa situação. Aí eu falei para ele o seguinte, falei para os ouvintes: a igreja evangélica brasileira precisa parar e olhar para a reforma e olhar para a sua história. Porque quando ela fizer isso, ela vai conseguir buscar exemplos de fé, exemplos de irmãos e irmãs do passado, para poder enfrentar aquilo que está por vir. Eu falo isso porque não tem muito tempo não, irmãos. Há mais ou menos 100 anos atrás, a igreja evangélica no Brasil ela foi muito perseguida. Não sei se você sabia disso. Principalmente aqui no Nordeste do país. A igreja evangélica aqui no Nordeste do país teve sangue derramado. Houve um caso de um pastor batista lá no Ceará, lá no sertão cearense, que enquanto ele estava batizando um grupo de crentes que tinham se convertido ao Senhor, uma turba católica chegou lá e matou aquele pastor a pedradas. No começo do século XX, um pipoqueiro lá no centro do Recife, que costumava louvar da Assembleia de Deus, ali no comecinho ali, quando a Assembleia de Deus estava caminhando aqui, ele gostava de louvar, vendendo a sua pipoca. De repente alguém que não gostava dele, por ele ser evangélico, o esfaqueou em pleno centro do Recife. Eu podia citar outras histórias. A igreja evangélica brasileira, no seu primórdio, ela sofreu muita perseguição. Hoje não. Hoje está tranquilo que todo mundo agora é crente, né? Tem crente de tudo que é jeito. Crente do cabelo vermelho, crente do cabelo amarelo, crente do cabelo azul, né? Crente das calças apertadas, crente das calças afogadas, né? Crente rock and roll, crente do funk, né? Quem mais tem? Crente jogador de futebol, nada que seja contrário, pode ser jogador de futebol, né? Mas eu quero dizer, os crentes da moda, tanto que tem uma igreja aí que o púlpito dela é uma prancha de surf, não é isso? Então tem igreja para tudo, certo? Só que eu volto e reafirmo, esta igreja, na hora do vamos ver, ela não consegue. A igreja da reforma, ela passou por revés também. Eu lembro a vocês que a gente às vezes olha a história de Martinho Lutero e acha que foi fácil, né? Mas a cabeça de Lutero estava a prêmio. Eu fico imaginando a situação desse camarada. A prêmio pelo simples fato de querer pregar o evangelho. Mas o Senhor livrou e usou Lutero para nos trazer grandes ensinos, né? Trazendo de volta a luz que estava perdida. O que eu quero falar para você é: a igreja precisa cumprir um papel aqui, e ela só vai cumprir aquilo que nós chamamos de Missio Dei, a missão de Deus para a igreja, quando ela entender a realidade de reformar a sua fé. Amados, essa máxima, portanto, tem mais uma versão ainda mais elaborada, que é uma outra frase que diz assim: Ecclesia reformata sempre reformanda et secundo verbum Dei. A igreja é reformada e está sendo reformada sempre conforme a palavra de Deus. E aqui eu estou caminhando para encerrar. Assim, meus irmãos, o lema a igreja é reformada e está sendo sempre reformada, corretamente compreendido, significa que a igreja deve constantemente se examinar, sempre retornando à sua origem, ou seja, ao seu fundamento. Eu pergunto aqui aos irmãos que estão essa noite: qual é o fundamento da igreja? Qual é aquilo que nos dá origem, aquilo que é a nossa base? As Escrituras Sagradas.
As Escrituras Sagradas são o nosso fundamento, porque elas revelam aquele que é a rocha eterna, aquele que é o nosso Salvador. Portanto, nós devemos amar as Escrituras, é o solo da Escritura, voltar às Escrituras, amar o texto sagrado. Há muita gente querendo ouvir a voz de Deus, há muita gente querendo ouvir revelações, anjos e assim por diante. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e você ouvirá a voz do Senhor. Amados irmãos, a igreja não está sempre se reformando, guarde isso. A igreja não está sempre se reformando, mas a igreja está sempre sendo reformada. Porque se eu digo que a igreja está se reformando, eu estou dizendo que a igreja está fazendo algo pelas suas obras, pelos seus méritos, por ela mesma. Mas não, a igreja não está se reformando, é o contrário. A igreja está sendo reformada. E eu pergunto, sendo reformada por quem? A igreja está sendo reformada, e eu creio que hoje, essa noite, o Senhor pode fazer isso pelo Espírito Santo de Deus, revelando, abrindo a nossa mente, abrindo nossos olhos, fazendo aquilo que nós chamamos na teologia de iluminando a nossa mente, coração e olhos para a palavra de Deus. A reforma da igreja se dá por uma ação radical de, por meio do Espírito de Deus, ser guiada e nutrida somente pelas Escrituras Sagradas. Guarde isso, guiada e nutrida pelas Escrituras Sagradas. A turma que não ser nutrida por fogo que viu no monte, a turma que não ser nutrida por um anjo que não sei o que apareceu e disse que alguma coisa, né? Aí daqui a pouco aí vocês vão estar até ouvindo a pastora Nadir, né? Então, pelo amor de Deus, nós temos que ser alimentados, guiados pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Por quê, irmãos? Nós evangélicos, protestantes, nós somos conhecidos por afirmar uma coisa, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Regra de fé e prática. Não é só dizer que crê, tem que colocar em prática aquilo que nós cremos. Meus irmãos, então hoje, 505 anos depois de Martinho Lutero ter afixado suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, a igreja cristã ela é chamada a ficar firme no que podemos considerar os pilares da reforma protestante. Hoje nós vamos ouvir sobre um desses pilares daqui a pouco. Mas quais são os pilares? E aqui é algo que realmente distingue protestantes de católicos, porque os católicos não aceitam isso. Quais são os pilares que nos distinguem? É que nós cremos no solo Escritura, no solo Cristo, no solo Gratia, no solo Filho e no solo a Deus Glória. Em outras palavras, né, em português, nós cremos no somente as Escrituras, nos 5 somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus seja a glória. Isso é o que firma a nossa fé. Há muitos aí que estão crendo em prosperidade, em confissão positiva, em revelações, ao ponto de dizer outros, né? Eu quero ser batizado e eu creio que fulano de tal é o espírito de profecia. Nada disso. Nós cremos nesses 5 pilares que sustentam a igreja. E sabe por que a igreja evangélica está doente? Sabe por que a igreja evangélica do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos está caminhando de mal a pior? Porque a igreja tem esquecido desses pilares que norteiam, que sustentam, que dão fundamento a ela, para que ela caminhe. Quando a igreja abandona as Escrituras, meus irmãos, abandonou tudo. Porque a nossa regra de fé e prática é as Escrituras. Quando a igreja abandona Cristo, eu pergunto, se abandonou Cristo, não tem mais nada, porque Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador, Ele é tudo para nós. Se você abandona a graça, aí você vai para as obras humanas, buscando ser salvo, buscando ter mérito por obras, onde o Senhor diz que não, e não, porque a salvação vem somente pela graça. Se você retira a fé, meus irmãos, fica agora o que? Fica a teologia liberal, que
que diz que Deus ele pode até existir, mas que Deus não é o Deus da Bíblia, porque a Bíblia na verdade não é a palavra de Deus, a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, e que você tem que olhar de uma forma crítica as Escrituras, que milagre não existe, que anjo não existe, e por aí vai. Se você retira a fé, é isso. E se você retira a Deus a glória, me desculpe, você vira apenas um teísta e não um cristão. Porque um teísta é o quê? Não, existe um Deus, mas tanto faz, tanto fez. Agora, se você é um cristão, você entende. A minha vida, a sua vida aqui, não é para nossa vontade, para o que eu quero. O meu corpo, tanto que Paulo fala isso em Corinto, né? O corpo de vocês é templo do Espírito, portanto, vocês não podem pegar a vida de vocês, o corpo de vocês, e se deitar com uma prostituta, porque vocês estão unidos a Cristo, e se você fizer isso, você está contaminando a Cristo, ou seja, você está maculando a sua fé, a sua comunhão com Ele. Sendo assim, irmãos, nós temos que olhar e entender que a nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Para finalizar, se a igreja tem se distanciado desses temas que eu acabei de citar aqui para vocês, ela precisa urgentemente de uma redescoberta dos pilares, os 5 solas: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus seja a glória. Porque isso se faz extremamente necessário. Igreja evangélica sem os 5 solas não é igreja evangélica, é qualquer outra coisa. É associação de bairro, associação de rua, um lugar para se juntar para comer picanha, né? É qualquer outra coisa, mas não é igreja. Igreja, ela tem que estar baseada nessas verdades. Agora, baseada nessas verdades, não apenas de crer, eu creio, é em prática. Porque se eu coloco em prática isso aqui, eu pergunto, é fácil? Não. Mas os irmãos não sabem o descanso, a paz, a comunhão, o cuidado de Deus sobre o crente que pratica essas verdades. Assim, clamemos hoje ao Senhor por um retorno imediato por parte da igreja, a palavra de Deus, para que a igreja hoje seja verdadeiramente reformada. Siló, Igreja Cristã de União dos Palmares, você, meu irmão, você, minha irmã, nós precisamos ser reformados pelo Espírito por meio da palavra de Deus. Amém? Fechemos o nosso